Sejam bem-vindos, arianos, ao Gayatri Tarot. Por que eu troquei o nome? Porque Gayatri faz parte de um mantra da yoga que significa vitória, tá? É onde a minha jornada, a minha força junto com a sua força, nós sairemos vitoriosos dessa jornada chamada vida. Então, sejam muito bem-vindos, arianos, ao Gayatri Tarot. Já te convido, Áries, a se inscrever no canal, a deixar o seu like, a curtir, a compartilhar, comentar, porque isso faz com que o nosso conteúdo chegue para mais pessoas e o canal cresça cada vez mais. Certo, Áries? Já te convido também a me seguir na minha outra rede social, que é a única que eu tenho, que é @Gayatri Tarot, porque lá também mudou o nome, tá? Mas é o mesmo Instagram de sempre. Então vamos ver as primeiras energias para abril de 2024 para os arianos. As energias de abril para 2024 para os arianos. Leitura canalizada, geral e intuitiva. Energias, direcionamento, orientação para o signo de Áries, abril de 2024. Vamos lá, Áries. Vamos ver as primeiras energias. Áries, elemento fogo. Áries, elemento fogo. A primeira carta que a gente tem aqui, Áries, é: explore mais a sua ancestralidade. Ou seja, eu tô falando com arianos que muito provavelmente queiram conhecer aí os seus karmas, por que dos seus karmas, por que dos seus dharmas, através do tempo, da linha do tempo da sua ancestralidade, Áries. Isso é muito importante, porque através da linha do tempo da nossa ancestralidade, veja que aqui a gente tem o maquinário de um relógio. Então é uma viagem no tempo. Muitos de vocês podem estar passando por esse processo, sabe? De regressão, de rituais, de fechamentos de ciclo, que é o que eu vou fazer, porque isso mexe também, fecha os ciclos da nossa ancestralidade, querendo saber histórias de família, histórias da minha avó, histórias da minha bisavó, histórias do meu avô, fazendo regressões, sonhando, frequentando lugares onde vocês consigam se conectar com a ancestralidade de vocês, para conhecer e começar a entender o porquê que eu passo por certas coisas, porquê que eu tive que passar por certas coisas, né? Boas e ruins. Porque tudo está ligado à nossa ancestralidade, que é um grande umbigo, né? É um fio de espiritualidade ligado. Para quem frequenta a Umbanda sabe que quando nós conversamos com uma entidade, quando nós sabemos, quando nós conversamos com os nossos Exus, nossas pombagiras, nosso preto velho, toda aquela falange que nos acompanha é a nossa ancestralidade falando com a gente. Então, muitos de vocês podem sim até estar querendo frequentar um terreiro de Umbanda, se conectar através do espiritismo, também de Allan Kardec, que também fala muito da nossa ancestralidade, para tentar entender muitas coisas na vida de vocês. Fundo de deck, e isso é muito bom, isso é muito próspero. Você tem suporte nessa caminhada, Áries. Nessa caminhada difícil de saber o que aconteceu com nossos antepassados, de saber quais são os nossos karmas, de por que eu passei por determinadas coisas, boas e ruins, principalmente nas coisas ruins que eu passei, você pode ter certeza que você teve o suporte da sua ancestralidade para conseguir chegar e traçar esse caminho em direção à vitória.
Você teve suporte da sua ancestralidade, dos seus guias espirituais, que são sim a sua espiritualidade. Os nossos guias sempre são a nossa ancestralidade. Certo? Nossos caboclos, nossos pretos velhos, nossas pombagiras, nossos exus, né? Nossos pais e mães de cabeça, nossos orixás, são a nossa ancestralidade. Então, nesse momento de descoberta, vocês estão tendo suporte exatamente da ancestralidade de vocês. Certo, Áries? Deixa eu só arrumar o meu microfone. Então, vamos lá. Que mais para os arianos? Que mais para os arianos para o mês de abril de 2024? Que mais para os arianos no mês de abril de 2024, que estão fazendo essa viagem no tempo, uma grande viagem no tempo onde vocês encontram suporte, né? O que é suporte? É respaldo da egrégora de vocês, da ancestralidade de vocês, muitas descobertas também, né, do passado de vocês, o que os antepassados de vocês querem sim conversar com vocês e vão entrar em contato com vocês através de sonhos, tá? Através de insights que vocês possam ter. Vocês já podem estar sentindo isso através de abril. E é através deles que vocês têm o suporte, o respaldo para continuar no caminho da vitória. Certo, arianos? Que mais para Áries com o tarô? Que mais para Áries com o tarô? Já queria pular um 8 de paus aqui, mas se ele quiser vir, ele vai vir. Que mais para Áries com o tarô? Dois de paus, 3 de espadas e o cavaleiro de copas. Tem alguém que te magoou aqui, né, Áries? Nitidamente tem alguém que te magoou, alguém que você confiou, alguém que você decidiu dar uma chance, né? Mas onde você saiu magoado, né? Onde você saiu magoado. E talvez por isso você esteja fazendo essa viagem no tempo de por que certas coisas sempre se repetem na minha vida. Porque aqui novamente, ó, você saiu magoado com alguém que te manipulou, cavaleiro de copas, né? Cavaleiro de copas poxa, eu tô vendo uma nova oportunidade, eu vou dar uma nova oportunidade pro amor, mas é um amor que sempre me machuca. Então, eu vejo um ariano que, além aqui de estar assim, eu tô me resguardando, eu não quero mais dar oportunidade para ninguém em relação ao amor, porque eu sinto que eu vou ser machucado de novo, porque eu sinto que todas as vezes o meu karma é esse, então eu vou atrás de curar, porque se a gente não for atrás de curar, de fechar esses ciclos, Áries, a gente sempre vai entrar na repetição. Então, um ariano que tá pensando assim agora, por que eu sempre escolho a pessoa que me manipula? Por que eu sempre escolho a pessoa que me trai? Por que eu sempre escolho a pessoa que é desleal comigo? Por que eu sempre caio nesse conto do vigário? Mas acredite, Áries, vocês estão tendo suporte para atravessar essa fase. Inclusive, aqui as máscaras vão cair. Se não caiu, vão cair ainda. E vocês vão entender, tá? O mecanismo da ancestralidade de vocês, de por que isso repete na vida de vocês. Quando a gente passa a entender isso, a gente fecha um ciclo de comportamentos tóxicos repetitivos. Certo, Áries? O que a gente tem no fundo de deck aqui? No fundo de deck a gente tem o cavaleiro de espadas, energia de Ogum.
energia de abertura de caminho, energia de abertura de consciência, energia do guerreiro que nunca se cansa. Então, Ariano, você é um guerreiro que nunca se cansa, que está indo atrás de encontrar dentro de você o porquê dessas repetições de padrões tóxicos, desleais, que te machucam. Que vocês estão nesse momento, tá? Em relação ao amor. É o que cai na mesa, é o que eu vou te contar. Que mais para Áries? Que mais para os arianos? Que mais para os arianos? Então, sabe, Áries, começa a fugir dessas repetições. Começa a fugir, um ariano que começa a fugir dessas repetições, porque começa a entender. E eu falei no começo, Gayatri, a vitória. Vocês sairão vitoriosos. Vitoriosos. É aquela hora que eu pastei, eu fui atrás do que era a minha ancestralidade, eu fui atrás do que se repetia tanto na minha vida. Eu fui atrás de abrir os meus olhos, de não ficar preso em ciclos repetitivos. Eu fui atrás de não ser mais iludido. E aí, então, eu me liberto. Eu me liberto. Vocês sabem que o mago, né, aqui, que é um arcano maior, o mago é o oposto do diabo, né? Eu vejo assim o mago. O mago, ele pode ou ir atrás da verdade e recomeçar uma relação através da verdade, ou continuar se iludindo. As duas coisas, gente, é importante. É importante a gente enfrentar as nossas sombras do que a gente foi iludido, porque a gente se machucou, e cair na realidade de que a gente pode fazer diferente. De que a gente pode fazer diferente em relação ao amor. Aqui a energia de vocês, né? De ciclos repetitivos onde eu já estou exausto, onde eu não tenho mais vontade nem de escolher, nem de ir atrás, nem de me relacionar. Eu coloco limites, uma barreira entre o que são conexões comigo, coloco esses limites saudáveis para não sofrer mais. Então, Áries, isso de colocar limites saudáveis é positivo. Só que a gente não pode viver numa bolha para sempre. A gente precisa correr atrás do que está acontecendo, qual é a raiz do problema. O que aconteceu lá atrás, no tempo, né? O que aconteceu lá atrás no tempo para a gente se libertar desses karmas. Percebe? Que mais para Áries? Que mais para os arianos com o tarô? Então, aqui é uma libertação de karmas. Uma libertação de karmas que vocês estão tendo suporte para conseguir isso. A hora que vocês acham que vocês não têm saída, eu nunca vou conseguir o que eu quero. Eu nunca vou conseguir, né, encontrar uma saída para esses ciclos tóxicos. Mas vai, porque vocês estão tendo o suporte da ancestralidade de vocês. Que mais para os arianos? Que mais para os arianos? Alguns de vocês ainda estão resistentes, viu? A encontrar a raiz da resposta para tudo isso. Quando a gente encontra a raiz da resposta, a gente consegue trabalhar isso dentro da gente. A gente consegue trabalhar a luz e sombra dentro da gente. Não adianta a gente fechar os olhos para as nossas sombras, né? Muitas vezes elas ficam no nosso inconsciente e a gente precisa descobrir quais são, para a gente enfrentá-las. É assim que a gente resolve os problemas, né?
com a cara e com a coragem. E tendo suporte sempre da espiritualidade de vocês. Que mais para os arianos? Que mais para os arianos? Caiu, olha, 4 de espadas, que é uma carta que diz de estratégia, de vamos parar para pensar, né? É uma carta de raciocínio. Vou mais uma que caiu no chão que eu já vi, que é o 3 de paus. E eu vou buscar. Eu já vou buscar, peraí. Mais uma carta para os arianos. Cavaleiro de paus. 3 de paus. Então, a mesa tá assim, Áries, ó. 4 de espadas. 4 de espadas. Com o 3 de paus e com o cavaleiro de paus. O 4 de espadas diz, é um ariano que está tendo estratégia. Estratégia para conseguir dar um passo à frente na sua evolução espiritual. Porque o 3 de paus fala da parte espiritual da gente. Então, eu estou tendo estratégia, eu estou tendo suporte da minha ancestralidade para espiritualmente dar um passo à frente e quebrar esses karmas espirituais. E assim eu consigo caminhar nessa jornada. Né? É um ariano que não vai ficar quieto, porque o cavaleiro de paus ele está sempre em movimento constante, e é a energia de vocês, Áries. É um ariano que não vai sossegar enquanto não descobrir a raiz do problema, a raiz desses karmas que fazem com que ciclos repetitivos sejam sempre acessados. A gente não pode viver numa bolha para sempre. A gente não pode tampar o sol com a peneira e não querer enxergar as nossas sombras para sempre. A gente precisa continuar em frente, que é a carta do mago, é a carta da comunicação. A gente precisa estar em comunicação com o nosso inconsciente, com o nosso consciente, aqui, agora, com os nossos ancestrais, com as pessoas que a gente vive agora, para descobrir a raiz desse problema, para continuar seguir em frente, através da vitória. E só assim, Áries, é que você vai passar a se sentir tranquilo, feliz e começar a sair dos conflitos, das brigas internas e externas. E muitos arianos ainda não estão enxergando esses ciclos que estão mudando. Não conseguem enxergar as emoções que estão sentindo. Não conseguem perceber essa mudança toda que está acontecendo na vida do ariano em abril. Mas uma coisa é certa, vocês não vão parar a caminhada de vocês, vocês não vão sossegar enquanto vocês não encontrarem as respostas para esses comportamentos repetitivos, até o ariano começar a se sentir bem, feliz e próspero, seja no amor, seja no trabalho, seja com família, seja com amigos. Percebe, Áries? Então vamos ver agora que mais para os arianos com o Lenormand. Que mais para os arianos com o Lenormand. Não, eu vou pedir o conselho da espiritualidade para os arianos com o baralho cigano, tá? Em relação ao material, em relação ao sentimental.
em relação ao espiritual. Conselho do povo cigano. Conselho do povo cigano para os arianos. Conselho do povo cigano para os arianos. Gente, essa carta eu vou tirar assim porque ela é difícil, ela é a torre como conselho. A torre como conselho da espiritualidade, tá? A torre, ela diz de internalização e elevação. Ou seja, eu preciso me internalizar, né? Fazer uma viagem para dentro de mim, fazer uma viagem para dentro da minha ancestralidade, conhecer a história da minha ancestralidade, conhecer a história dos meus guias, da minha egrégora que me cerca, para eu conseguir a minha elevação espiritual, né? Essa é a necessidade de introspecção para o seu autoconhecimento e equilíbrio, evolução como ser e espírito. Em relação a relacionamentos, frieza e isolamento de uma das partes. Tá aqui o sofrimento. Frieza e isolamento de uma das partes. Repense sobre os direcionamentos desta relação e principalmente desses ciclos repetitivos. Em relação ao seu trabalho, Áries, ao seu financeiro, tenha calma, paciência, disciplina e perseverança. Só assim você chegará a uma posição elevada. Tá? A torre é uma elevação espiritual, com calma, com paciência, com perseverança, para entender as suas emoções, para entender por onde eu preciso começar, porque uma coisa está sempre ligada à outra. Se eu não entendo os meus karmas, se eu não entendo por que eu repito ciclos, seja no amor, seja no trabalho, seja com família, eu preciso ter calma, eu preciso persistir, que é a perseverança, certo? Eu preciso ter paciência, eu preciso ter disciplina, porque assim, dessa maneira, você atingirá o topo, certo? Na saúde diz que vocês podem estar com problemas de coluna, dor na coluna, tá? A recuperação dessa dor na coluna pode ser lenta, mas não é nada grave. Eu posso também ter com a torre, tá? Arianos que estão em depressão por conta desses ciclos repetitivos, tá? Por conta desse 3 de espadas que diz de mágoa, que diz de decepções, não só amorosas, vamos sair da caixinha, tá? Emoções conturbadas em relação a tudo, conflitos espirituais, conflitos internos. Então é hora de parar, ter paciência, ter resiliência, para a vida profissional começar a andar, para a vida espiritual começar a entrar no lugar, para mentalmente vocês estarem bem, certo? E na saúde, a dor na coluna, Áries, pode ser reflexo de tudo isso, né? Dessas emoções conturbadas, desse peso que vocês estão carregando, né? Dessas angústias, desses conflitos que vocês estão carregando, porque a coluna é o peso espiritual que a gente carrega. Então, a recuperação é lenta, por quê? Porque eu consigo perceber, eu preciso perceber o que eu tenho na minha ancestralidade que está batendo em mim. Certo? Vocês podem procurar, gente, fazer aí cirurgias espirituais. Tem canais que fazem cirurgias espirituais. Vocês marquem o dia e façam para aquela dor espiritual sair, porque é isso que eu sinto muito aqui. No campo da espiritualidade, é o momento de olhar para dentro de si e traçar planos junto à espiritualidade. Você tem muita mediunidade nesse momento, Áries. É um momento de expansão, porque a torre, ela tá
perto do céu, ela tá alta. Então é um momento de mediunidade, onde você sabe que você tem suporte e onde você sabe que você vai ter insights para descobrir por que desses ciclos repetitivos. Tá certo, meus queridos? Então essa é a mensagem para abril. Eu espero ter ajudado, tá? Gratidão, universo. Já deixe nos comentários da Gayatri Tarô. Eu sairei vitorioso, eu sairei vitoriosa dessa jornada chamada vida.